Olá pessoal, boa tarde. Iniciando agora a nossa aula de língua inglesa e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo, ao primeiro conteúdo do terceiro bimestre que a gente viu já na primeira aula e já fez uma atividade sobre ele, que é o passado simples, o passado dos verbos em inglês, tá bom? Então, só fazendo aqui uma retrospectiva, a gente viu a forma afirmativa do passado simples, não é? E aí a gente viu que a regra geral para colocar um verbo no passado é só acrescentar as letras ED ao verbo. Vimos também que tem algumas regras específicas, como por exemplo, se o verbo terminar com a letra E, basta acrescentar o D. Se terminar com Y e antes do Y vier uma consoante, a gente retira o Y e coloca IED. Se o verbo termina na sequência consoante, vogal e consoante, repetimos a última consoante e colocamos o ED, né? Então vimos tudo isso. Quem perdeu essa aula, entre lá no canal do YouTube, Inglês Celina, e lá você vai encontrar todas as playlists, tá? E é só entrar lá na playlist do oitavo ano e você vai encontrar essa aula lá, tá? É o Simple Past, é o passado irregular, o passado dos verbos, tá bom? Continuando e terminando esse conteúdo que a gente já iniciou na primeira aula, pessoal, hoje nós vamos ver agora, para finalizar, a forma negativa e a forma interrogativa. Como assim, professor? Bom, a gente já viu como colocar o verbo no passado na forma afirmativa. Por exemplo, vou dizer uma frase aqui. Eu estudo todos os dias. Essa frase está no presente. Agora eu vou colocar ela no passado. Eu estudava todos os dias. Beleza. Forma afirmativa no passado. Eu estudava. Estou afirmando que eu estudava. Agora essa mesma frase na forma negativa no passado. Eu não estudava todos os dias. Tá? Negativa, passado. E agora interrogativa, que é uma pergunta. Eu estudava todos os dias? Beleza? Então, a mesma frase no passado, na afirmativa, passado negativa e passado interrogativa. É o que nós vamos aprender a fazer hoje, tá bom? Então, vamos lá. O vídeo vai ser bem curto, a aula bem rápida. Vocês copiem esse conteúdo aqui, ó, tá? Copiem isso aqui é a continuação, tá? Não coloque conteúdo 2 ou segundo conteúdo, não é um conteúdo novo, é o mesmo conteúdo que a gente já começou, só que a gente viu só a forma afirmativa e agora a gente vai ver a forma negativa e a forma interrogativa. É só soltar uma linha, pula uma linha do que você já copiou no caderno, na primeira aula, e continua esse aqui, tá bom? Então vamos lá. Simple Past, forma negativa. Pessoal, na forma negativa, para fazer uma frase negativa, nós usamos o auxiliar did, tá bom? Nós vamos precisar dessa palavra aqui, did. Professor, o que é que significa isso aí? Bom, aqui nada, aqui não vai significar nada, tá bom? Não vai ter nenhum significado específico. E para que serve isso, professor, esse did? Esse did aqui, pessoal, é o que vai colocar o verbo no passado. Tá bom? Vamos ver nos exemplos aqui que fica melhor para entender. Então, para colocar uma frase no passado simples, na forma negativa, nós vamos precisar desse did acompanhado desse not. Not, que significa não. Tá? O not tem tradução, é não. Ou simplesmente o didn't, aqui ó, didn't. Esse didn't nada mais é do que a junção do did com o not. Tá? Então eu juntei aqui, a gente junta os dois, tira o O, tá vendo? Tira a letra O e coloca essa vírgulazinha aqui que é chamada de apóstrofo, tá? O nome dessa vírgulazinha aqui no alto é apóstrofo, tá bom? Então a única coisa que mudou foi que perdeu o O e ganhou o apóstrofo. Did not ou didn't. Só que aqui está fora da frase, não dá para entender ainda direito. Vamos contextualizar agora com frases na forma negativa no passado, in the past, tá bom? Então veja só, aqui nós temos a seguinte frase: I washed
my car. Essa frase aqui é uma frase afirmativa. Eu estou dizendo eu lavei o meu carro e ela já está no passado, tá bom? Mas lembrando que tudo começa com a frase no presente. Aqui é porque eu estou partindo do que a gente já viu na aula passada. Por exemplo, esse verbo lavar aqui, ó, ele só vem até a letra H, o wash, só até o H. Para colocar ele no passado, eu precisei acrescentar o ed. Por quê? Porque a palavra wash, o verbo wash, terminou com sh. Isso aqui a gente já viu, é só uma revisão. Terminou com sh e a regra diz, lá na primeira aula, na primeira parte do conteúdo, vocês têm no caderno, a regra diz que se o verbo terminar com sh, para colocar ele no passado, basta acrescentar o e e o d. Então aqui eu tenho o verbo wash, até o h, o wash, lavar. Para dizer lavei, washed, é d no final, tá bom? Beleza. Então essa é a forma afirmativa que a gente já viu na primeira aula. Agora eu vou dizer essa mesma frase na forma negativa. Eu vou dizer que eu não lavei meu carro, tá? Aqui eu estou dizendo que eu lavei, ó. I washed my car. Agora eu digo assim, ó. I didn't wash my car. Eu não lavei meu carro. Professor, tem um problema aí. O senhor esqueceu nessa segunda frase aqui, o senhor esqueceu do ed, ó. Mas na verdade eu não esqueci, pessoal, tá bom? Isso é o que acontece na forma negativa. Na forma negativa no passado, o verbo ele não recebe acréscimo de nada, não precisa acrescentar nenhuma letra nele não. Porque o que está colocando esse verbo aqui no passado é isso aqui, ó. O did not ou did not. Ou isso aqui, ó. Tanto faz você dizer did not ou did not. Então aqui eu posso dizer I didn't wash my car. Eu não lavei meu carro. Ou então I did not, separado, wash my car. Eu não lavei meu carro, tá bom? Então, quando a frase está na negativa, não necessita você acrescentar nada ao verbo. Nem de, nem ed, nem ied, nem repetir a última consoante e colocar ed. Não precisa fazer nada disso. Porque quem está jogando esse verbo agora para o passado, na forma negativa, é esse did aqui, ó. Tá? Junto com o not, claro. Didn't. Beleza? Então aqui, ó. Mary said the truth. Maria disse a verdade. Agora na negativa, ó. Mary did not say the truth. Maria não disse a verdade. Tá bom? Então, a forma negativa é só isso aqui, pessoal. Só isso, tá? Eu vou estar colocando aqui nesse espaço mais um exemplo para ficar mais claro, tá bom? Eu vou colocar a frase primeiro na forma no presente, depois vou transformar ela para a forma negativa, para a forma passado, na forma afirmativa no passado, depois vou colocar a mesma frase no passado na forma negativa, tá? Então, afirmativo do presente, depois afirmativo do passado e depois negativo no passado, para vocês entenderem melhor passo a passo, tá bom? Então a frase vai ser essa aqui, ó, certo? I watch TV every day. Eu assisto TV todos os dias. Agora essa mesma frase na afirmativa ainda, só que no passado, ó. I watch TV every day. Eu assistia televisão todos os dias, tá bom? E agora a mesma frase na negativa no passado. Eu vou dizer que eu não assisti, ó. I did not watch TV every day. Você viu aí que o verbo watch, o verbo principal da frase, o verbo watch, ele perdeu o ed, ele continua na forma natural. Por quê? Porque quem está colocando ele para o passado agora é o did, juntamente com o not. Então não precisa acrescentar nada, tá bom? Então continuando aqui, ó.
Tá? E a forma negativa é até mais simples, porque nem precisa memorizar aquele monte de regra. Aquelas regras lá que a gente viu na primeira aula só serve para a forma afirmativa, quando você está afirmando. Se você estiver negando, não precisa daquelas regras lá não, tá? É só colocar o did not, tá tudo resolvido, antes do verbo, tá bom? Forma interrogativa, que é a forma de perguntas, mais simples ainda. Vamos usar o did, só que dessa vez não precisa do not, porque nós não vamos negar, nós vamos fazer uma pergunta. E o verbo também não recebe acréscimo nenhum, não vamos colocar letra nenhuma no verbo. Nem D, nem ED, nem IED, nem nada disso. Tá? Por exemplo aqui, ó. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Ó, você trabalhou ontem? Professor, e o verbo trabalhou não está no passado? Cadê o ED? Não precisa. It's not necessary. Because we have this word. Porque nós temos esse verbo aqui, ó. É essa palavrinha aqui, é esse did que está jogando o verbo trabalhar para o passado. Tá? Então, a função desse did é sinalizar para a gente, tá? Ele está dizendo o seguinte: olha pessoal, preste atenção que quando eu aparecer na frase, significa que essa frase está no passado e na forma interrogativa, tá? Então, did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Agora aqui aquela mesma frase lá, ó. He washed my car. Ele lavou o meu carro, ó. Como aqui está na afirmativa, eu precisei colocar o ED. Tá? O verbo termina com SH, ó. Forma afirmativa, eu precisei colocar o ED. Ele lavou meu carro. Eu estou afirmando, eu estou declarando que ele lavou meu carro. É uma afirmativa, é uma afirmação. Agora eu vou perguntar, olha o que acontece. Did he wash my car? Ele lavou o meu carro. Automaticamente o verbo principal perde, ó, o ED, não precisa. O verbo continua da mesma forma, porque quem está colocando esse verbo no passado é essa palavrinha aqui, did, tá? Que sempre vai vir antes do sujeito, tá? Da frase. Aqui, ó. Mary went to New York. Mary went to New York. Maria foi para Nova York. E aqui eu tenho Did Mary go to New York? Maria foi para Nova York, tá bom? E agora, pessoal, nós vamos aqui dar só uma praticadazinha. Aqui, ó. Por exemplo, ó. They said the truth. Eles disseram a verdade. Agora eu vou fazer a pergunta. Eu vou dizer assim: eles disseram a verdade? Olha só o que vai acontecer. Deixa eu colocar aqui. Did they say the truth? Eles disseram a verdade? Tá bom? Aqui, ó. You washed the car. Você lavou o carro. Agora eu quero perguntar na forma negativa. Eu quero perguntar: você lavou o carro? Então olha só. Did you wash the car? Você lavou o carro? Tá bom? Olha, o verbo principal perdeu o ED, não precisa. Preste atenção, pessoal, porque nos testes e na prova vocês vão precisar fazer esse processo aqui, essas transformações. Eu vou colocar as frases igual tá aqui, ó, com o verbo acrescentado das letras de D, ED e ED, e você vai ter que transformar aqui para negativa, para interrogativa, tá bom? Aqui, the boys arrived late. Os garotos chegaram tarde. Agora eu quero perguntar: os garotos chegaram tarde? Então vamos lá. Did the boys arrive late? Sempre o ponto de interrogação, ó. Aqui, did the boys arrive late? Aqui, ó, só perdeu o D. Por quê? Porque o verbo chegar já termina com a letra E. Tá bom? Ah, professor, mas como é que a gente vai fazer se o senhor colocar lá no teste um verbo que a gente não conhece, não sabe com que letra termina? Não se preocupe. Eu vou colocar o verbo na forma original
e vocês vão fazer a transformação, tá bom? Então, só voltando aqui um pouquinho, por exemplo, ó, deixe aqui, não, essa segunda frase aqui e a terceira. Vamos colocar agora essa mesma frase na forma negativa no passado. A interrogativa é assim, e a negativa como é? Que a gente acabou de ver agora. You washed the car. Você lavou o carro. Agora, para eu dizer assim, você não lavou o carro. Você não lavou o carro. Passado, você não lavou. Então eu vou dizer o seguinte: You did not, ó, tá vendo? Wash the car. You did not wash the car. Você não lavou o carro. Beleza? Aqui, ó. Os garotos chegaram tarde. Agora eu vou dizer, os garotos não chegaram tarde. Vou negar. Então, the boys did not arrive late. Neguei, negativa. The boys did not arrive late. Você pode colocar esse did not dessa forma aqui também, não esqueça. Deixa eu colocar aqui ao lado. Pode ser did not ou pode ser didn't. Tá vendo? Junta o did com o not, tira a letra O e coloca o apóstrofozinho aqui, a vírgulazinha. Beleza? Então, é isso aí. Ok, pessoal, that's all. Ok, we have finished. Terminamos agora o nosso conteúdo. And now we are going to take your notebooks on your hands and write all this content. Ok? Então agora, pessoal, peguem o caderno aí e copiem todo esse conteúdo aqui, tá? Copiem isso aqui, a forma negativa, os exemplos, forma interrogativa, os exemplos, copiem tudo isso aqui, porque vai ser importante para vocês estudarem para os testes e para a prova também, tá bom? Então, valeu, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.